Olá, amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Redes Rituais. Me chamo Rodrigo Menezes, mestre e maçom filiado ao Grande Oriente do Paraná. E hoje nós vamos falar de uma influência pouco explorada de nossa obra, a influência vitruviana. O que nós queremos falar hoje é sobre Marcus Vitruvio Pollio, um arquiteto romano e engenheiro militar de Júlio César, no período do século I, antes da Era Comum, quer dizer, do período do Império Romano. Entre suas obras, ele escreveu o conjunto de arquitetura. É o único tratado europeu sobre construções do período greco-romano que continua intacto. Nós temos que lembrar que muitos desses documentos antigos se perderam no tempo, foram destruídos ou não suportaram os anos. A maioria dos documentos da época que temos hoje para consulta é uma cópia da cópia, não sendo necessariamente o texto completo. Muitas vezes são só fragmentos que foram se juntando e se formaram uma coletânea. No caso desse tratado, todo o seu conteúdo foi preservado, por isso ele se tornou tão importante. Pois bem, esse documento era a base da arquitetura do período renascentista. Para quem não lembra, o período renascentista valorizava o que era mais antigo, dando pouca importância para o passado próximo. A questão de décadas, ele procurava uma fonte de conhecimento não revelada em um passado mais longínquo. Por isso surgiu um pouco a importância que é dada para o período egípcio, quer dizer, é o período mais antigo que se conhecia, onde existiam registros documentais. O Tratado de Vitrúvio ele é escrito em 10 volumes. Ele era considerado não só relevante na formação dos arquitetos, e o objetivo dele era de instruir os arquitetos, mas também um elemento essencial na formação de nobres cavalheiros da nobreza. A gente vai explicar isso aqui direitinho por quê. Eu vou ler aqui algumas partes do primeiro capítulo, de arquitetura, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. O arquiteto deveria estar munido do conhecimento de muitas áreas de estudo e variadas formas de aprendizado, pois é por seu julgamento que todo trabalho feito pelas outras artes é posto à prova. Este conceito é filho da prática e da teoria. A prática é o exercício contínuo e regular do emprego, onde o trabalho manual é feito com qualquer material necessário com o desenho de um projeto. A teoria, por outro lado, é a habilidade para demonstrar e explicar as produções de destreza segundo os princípios da proporção. Vejam só a importância dada ao ofício por um texto que era um marco da profissão. E continua assim: que o arquiteto seja educado, habilidoso com lápis, instruído em geometria, conhecedor de muitas histórias e que siga os filósofos com atenção, compreenda a música, tenha algum conhecimento de medicina, saiba a opinião dos juristas e esteja familiarizado com a astronomia e as teorias do firmamento. Ufa! Olha isso! O Tratado de Vitrúvio continua explicando os motivos de se conhecer cada área que comentei. Cada uma ajuda uma parte da construção, de salubridade do solo, de regulamentação para conseguir construção de um edifício, e vai até a posição no alinhamento dos edifícios, melhorando a iluminação deles e a ventilação. O arquiteto vitruviano era um mestre de todas as artes. Essa doutrina criava um super arquiteto, um profissional que era acima dos outros, que ele era preparado de uma forma que os outros não eram. Um profissional extremamente conhecedor de tudo, dando uma importância ao ofício, à profissão, nunca visto, e que inspirou os maçons operativos, como se pode ver em documentos como o poema Régios, por exemplo, que consta o estudo das 7 áreas liberais. Mas ele realmente ganhou força no final do século XVI, um período de mudanças da maçonaria, iniciadas por William Shaw, em 1598 e 1599, Robert Murray e Elias Ashmore, que vieram depois tanto na Escócia quanto na Inglaterra. O trabalho de Vitrúvio criou um entendimento que atraía nobres e burgueses, que atraía um grande público para a ordem e, consequentemente, uma mistura do pedreiro livre ao arquiteto vitruviano foi só uma consequência inevitável. Uma junção dava mais status aos seus membros. A gente tem muitos documentos antigos referentes à maçonaria operativa, uma busca e uma necessidade de dar uma certa linhagem de nobreza à própria corporação, ao próprio ofício. Trazer um pouco do arquiteto vitruviano para dentro da maçonaria nada mais é do que uma complementação disso. Foi dar uma estrutura, dar um suporte, uma ideia de grandiosidade à obra. Mas eu pergunto, como eu consigo mostrar para vocês
onde essas influências ficaram mais expostas na maçonaria de hoje. Como é que eu consigo trazer esse documento de arquitetura para vocês entenderem dentro do ofício que a gente trabalha hoje, o que realmente como ele realmente influenciou. Porque grande parte do documento original de arquitetura nada mais era do que um documento de ofício. Ele mostrava como fazer escavação no solo, como construir uma base resistente. Mas alguns conceitos fundamentais eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender um pouquinho do que eu estou querendo dizer. Bom, em 1632, Inigo Jones, ele é um famoso arquiteto inglês, ele é considerado o primeiro arquiteto registrado na Inglaterra. Ele fazia festas muito grandiosas na Inglaterra, e em uma dessas festas ele quis fazer uma apresentação famosa da teoria e prática de Vitrúvio. Então eu vou colocar a imagem para vocês aqui, e vocês dão uma olhada. A imagem não tem uma qualidade muito boa, mas pelo menos dá para entender um pouquinho o conceito. O Inigo criou 2 colunas, cada uma com uma figura feminina, sendo a representação delas. Do lado esquerdo estava a teórica, uma mulher olhando para o céu, e sobre a sua cabeça havia um par de compassos de ouro voltados para o céu. Um vestido bonito, uma pessoa muito preparada, quer dizer, ela era a teoria, ela era o estudo, o aperfeiçoamento. Na coluna da direita estava a figura da prática, ou prática. Ela era vestida de maneira mais humilde, olhando para a terra, carregando em uma das mãos uma longa régua e na outra um grande par de compassos. A prática é a execução. Então a execução é uma coisa mais braçal, uma coisa mais primordiosa. Vejam só, olhem direito essa imagem e pensem comigo. Ela não parece uma dupla de colunas encimadas por um globo celeste e um globo terrestre, que nós tanto conhecemos? Vou colocar aqui a imagem dos colunas para vocês fazerem essa ligação. Tá? Ainda no conceito de sua obra, e se vocês procurarem mais sobre Vitrúvio, essa vai ser a característica mais importante que muita gente vai apresentar, principalmente aqui no YouTube, tem bastante vídeo sobre ele. Vitrúvio defendia que uma construção deveria seguir os seguintes conceitos. O primeiro, firmitas. O segundo, venustas. E o terceiro, a utilitas. Mas calma lá, eu vou explicar cada um deles para você. O primeiro, a firmitas, é a solidez, a estrutura, é a força do prédio de se manter em pé. Então é importante que o arquiteto se preocupe com a estrutura, a fundação, quer dizer, a força. O segundo ponto importante era a venustas, que é a beleza da execução. É construir algo que agrada quem usa. O edifício tem que chamar atenção, tem que ter beleza. E o terceiro e último conceito principal dele é o utilitas, que é o conceito de utilidade. Só se empreende uma obra que tem um propósito. É usada sabedoria para a construção. Então, o terceiro conceito é a sabedoria. Veja só, dentro dos conceitos de Vitrúvio, nós temos sempre que trabalhar com a força, com a beleza e com a sabedoria. Tanto quanto coincidência desses conceitos, certo? Bom, meus queridos, então é isso. O período do século XVI, ele mostra a ordem ganhando muitas referências de pensamento filosófico externos, de outras áreas específicas, e temos ainda a ideia de mostrar aqui para vocês algumas dessas inserções para que vocês entendam cada vez mais de onde a nossa filosofia surgiu, a parte simbólica da maçonaria, qual o seu entendimento e por que a gente está aqui. Por que a ordem mudou tanto no período desses tempos, de uma estrutura de construção para uma estrutura de entendimento e de conhecimento filosófico. Tá? Se você curtiu o vídeo, clica no joinha aqui embaixo, se inscreva no canal, deixe seu comentário. A participação de vocês é muito importante para nós. Um grande abraço e até a próxima.